Boa noite a todos. Vamos então para a nossa aula sobre um novo contrato, o contrato de franchising. Hoje é uma aula presencial na PUC, mas como não houve... Opa, tem alguém entrando aqui? Oi, senhor. Olá, tudo bom? Alô? Estou lhe ouvindo. Ok. Só Certo, não, então. mas eu não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Ah, tá. Ok. Como a aula ela era para ser presencial aqui na PUC, mas não temos alunos aqui no presencial hoje, então eu vou fazer ela aqui pelo vídeo, vou gravar e depois coloco à disposição lá. Mas aí fique à vontade aí para estar presente também. Se mais alguém quiser entrar, ela vira aula de videoaula também. O contrato que a gente analisa agora é o contrato de franchising. Vou escrever aqui, franchising. E é o de franquia empresarial. É um sistema que a gente conhece aí por marcas como Burger King, McDonald's, Boticário, Hering, entre tantos, né? Em que empresas detentoras de marcas, né, ao invés de abrirem filiais, transferem esse risco econômico para outros parceiros chamados de franqueados. Esses franqueados vão ter a sua própria empresa, com o nome dela, mas vão se apresentar, então, com a marca, né, do franqueador, recebendo dele instruções, treinamento, fornecimento de material, toda uma condução, né, já metodológica sobre a produção de um determinado produto ou serviço, né? Você pega a estrutura de alguém, a ideia de alguém, principalmente, e começa a andar nela, né? Porque já é uma marca e um produto pré-constituído, né? É mais fácil do que você começar algo do zero, inventar, fazer a sua publicidade. Então, você seguia por aquilo que um outro maior já fez. Isso começou nos Estados Unidos, em 1862, com as máquinas de costura Singer, né, onde havia ali, então, o direito de uso da marca e comercialização de produtos da Singer por comerciantes independentes, né, e assim ela conseguia expandir a rede sem que ela tivesse que abrir filiais, né, sem que ela tivesse que correr todo o risco de abrir uma filial, daqui a pouco ter que fechar. Se o franqueado fecha a empresa dele, ele falha, o problema é dele. Claro, para a marca isso é ruim perante os consumidores, ou perante outros franqueados que quisessem entrar também, né, no sistema de franquia, né, mas para o franqueador em si não afeta ele. Depois veio nos Estados Unidos, na década de 50, em 1955, surgiu, né, aquela grande referência do sistema de franchising, que é o McDonald's, né, que é espalhado pelo mundo inteiro, né, e tem toda uma organização, tem toda uma estruturação de produção, de venda de hambúrgueres e etc., né? Como fazer, como produzir sorvetes, como adequar isso, como os funcionários devem se portar, se vestir, de forma a garantir uma uniformidade nas lancherias do mundo inteiro. No Brasil, o sistema de franquia vem na década de 60, com escolas de inglês, como IAG, CCAA, né? E depois foi se abrindo aí para outras questões. Pois bem, no que diz respeito a noções gerais do sistema de franquia, de franchise, nós temos uma recente lei, que é a Lei 13.966, de 19, que alterou, que revogou a lei antiga, que era 8.955, de 94, e essa 13.966,
966. É uma pena que quando ela entrou em vigor começou a pandemia. Então nem deu assim muito para trabalhar a ideia de franchising, porque você já entra num sistema de fechamento de comércio, né? Então não dá nenhuma empolgação para dizer que tem uma lei nova sobre esse tema, porque justamente o comércio estava fechando e ali você não ia fazer franchising nenhum. E essa lei, ela, na verdade, ela não torna o contrato típico, porque ela não traz obrigações e deveres de conteúdo do contrato, como deve ser, o que vai acontecer. Ela traz deveres pré-negociais do franqueador, no sentido de transparência, para ele mostrar para o franqueado onde ele está entrando, o que ele vai encontrar em termos, né, de retorno dessa franquia. Isso ela faz através de algo que nós vamos falar depois, que é a COF, Circular de Oferta de Franquia. Mas ela não diz o que deve ser negociado, o que pode ser negociado, o que é abusivo, o que não é. Não é o papel dela. Então, continua sendo um contrato pautado pela autonomia da vontade. E mais do que um contrato, ele acaba sendo que um sistema. Né? Ele é um sistema de franquia e ele envolve vários vetores, né? Não é uma coisa só. A franquia não é só direito ao uso de marca, porque aí você pode vender um produto, mas vender do jeito que você quer, onde você quer, da forma que você quer. Aqui tem toda uma estrutura de layout, apresentação, treinamento, uniformidade de produtos, para sempre manter a mesma imagem daquela empresa, daquela marca. Então, pode envolver o direito de uso de marca, ou patente de produção, direito de distribuição exclusiva de um determinado produto, direito de tecnologia de implantação, como aprender a como implantar uma loja, como construir ela, como equipá-la, até a própria administração do negócio, por quais setores você passa, né? Parte de publicidade, RH, de funcionários e assim vai. E tudo mediante remuneração, sem vínculo empregatício, né? O franqueado não é empregado do franqueador. A lei nova hoje deixa isso bem claro. Sem relação de consumo também, o franqueado não é um consumidor frente ao franqueador, né? Eles são um encontro de dois empresários. E mediante remuneração, em geral essa remuneração fica na casa dos royalties, que é um percentual em cima das vendas que são do faturamento do franqueado, né? Faturamento bruto, enfim, como for, né, que o franqueador acabar dispondo, porque em geral são contratos de adesão ao qual o franqueado adere. Em geral, né, a remuneração é chamada de royalties, né, que é justamente um percentual em cima disso, né? Tem outras empresas aí, tipo o Boticário, você não paga sobre faturamento, mas para usar aquela marca e todo o sistema dele, você é obrigado a comprar um mínimo de produtos por mês, e você dá um jeito de vender, tendo vendido ou não, você tem que fazer aquela compra. Então, ele não ganha em cima da quantidade de coisas que você acaba conseguindo negociar, né? Dá uma certa liberdade maior aí para o franqueado. O objetivo final dele é atingir uma otimização de comercialização de produtos e serviços, expandindo a rede cada vez mais, né? Tem franqueadores que nem loja mais tem, né? Ele vive só dos royalties que ele cobra no faturamento em cima de cada loja franqueada a ele. Então, você já nem produz mais, você vira um organizador da rede de franqueados. Quanto mais a presença da marca, mais ela vai se consolidando. Acerca das partes no contrato de franquia, nós temos a primeira delas, que é o titular da marca.
dos direitos de exclusividade de propriedade industrial, que é o franqueador, o franchisor, né? O McDonald's, é o dono do McDonald's, é o do Burger King, é a empresa que é dona do Boticário. Esse é o franqueador. E, na outra ponta, quem vai fazer o uso dessas implementações para colocar produtos do franqueador no mercado é o franqueado, que é o sujeito que é licenciado para o uso de marca patente que organiza a distribuição de produtos e serviços no mercado. Bom, eu dei até uma sugestão no início ali no TDE, trabalho discente efetivo, para assistirem o filme que tem no YouTube, inclusive liberado, que é o Fome de Poder, com Michael Keaton, que é sobre o sujeito que fundou Ray Kroc? Como? Ray Kroc, o nome dele, não é? É o sujeito que criou o McDonald's como a gente conhece, né? Eu não sei se tu chegasse a ver o filme, chegasse a ver ele. Não, mas eu sei da história, ele roubou a ideia, né? Não é que mais ou menos ele roubou a ideia, porque eu não vou. É interessante ver o filme, né, apesar da gente comentar aqui, porque ele era um vendedor de máquinas de sorvete, né, por lancherias que ele passava pelos Estados Unidos e ia passando de carro. Ele já era um cara que já tinha mais idade e não era um cara que tinha tido sucesso, né, um vendedor bem simples, né, dessas máquinas. Mas ele já tinha um pouco desse time de representante, né, comercial e lidar com um determinado produto, né, levar uma determinada marca adiante. E ele ficava tentando colocar esse maquinário em algumas lancherias e acabava não vendendo. Via que essas lancherias tinham um sistema de produção meio mais rudimentar. Chamava a atenção dele que essas lancherias também vendiam bebidas alcoólicas e juntava bêbado e gente ruim, e acabavam não atraindo famílias, né? E justamente o produto dele de venda de sorvete era focado, né, nesse ambiente mais familiar, e por isso que ele acabava não conseguindo vender em muitos locais, porque acabava sendo umas lancherias mais simples, né, mais rudimentares. Até que ele descobriu uma lá chamada McDonald's, em que os donos ficavam ali em cima, ficavam trabalhando também, eram super atenciosos com crianças, com famílias. Tinham toda uma linha de produção. E aí ele se encantou, né? E aí, o que acontece? Ele começou a virar parceiro dos caras e queria expandir. A ideia dele era expandir aquele know-how, fizeram todo um treinamento de produção, né? Hoje você entra no McDonald's, tem o cara lá que monta o pão, queijo e alface, depois vai encontrar o hambúrguer que está sendo fritado por outro, e depois tem um outro que põe na caixinha, e daqui a pouco vai encontrar a batata frita, que foi o outro que fez, e tem um outro que juntou o refrigerante. Então, nesse contexto aí, eles tinham algo além do hambúrguer, né, para vender, né? Eles tinham uma metodologia. Só que os donos da lancheria tinham uma mentalidade mais simples, assim, mais limitada, assim, não queriam essa ideia de crescer. E aí, claro, aí vem a história de como é que ele passou a perna nos caras e tal, enfim, e etc. E acabou virando, né, o detentor, né, o dono da marca. E aí mostra também os investimentos que ele fez. Ele acabou comprando imóveis em tudo que é lugar para botar a lancheria ali em cima do imóvel e ainda cobrar o aluguel do franqueado, né? Então, um cara que, de repente, não ia dar em nada e foi um baita um negociante. Vendedor. Vendedor, negociante. E com aquela ideia, né? No mundo do comércio, dos negócios, não tem espaço para sujeito muito bonzinho, né? Não digo que você tem que ser um picareta, né? Mas também não é um ambiente que a gente pudesse chamar aí de reunião de santos, né? Então,
nesse ambiente, o mais esperto acaba sobrevivendo. E, embora, né, isso entre eles, né, a ideia de franquia seja uma parceria, porque se você abandona o seu franqueado, depois você afasta outros potenciais franqueados, né, e estraga também o nome da marca. Tem que ser uma marca muito forte para não se abalar. Em Porto Alegre eu vi 2 McDonald's fechar, um na Zenha, que era para ser mais, atrair um público mais pop, né, mais popular, e outro que era para ser mais estilo ali na Carlos Gomes, na Tarso Dutra, e depois no fim acabou indo mais lá para baixo. Aqui na PUC chegou a ter um McDonald's também aqui na frente, uns anos atrás. É que Mas, na PUC já tem perto o Silva Só, né? Nem compensa. mas chegou a ter na frente, né? Chegou a ter ali do lado do hospital. Mas não estava rendendo, né? Aquele trecho da Ipiranga ali, pelo menos quem passava, não estava chamando muita atenção. E depois a Tarso Dutra ali foi aumentada, né? Ali a perimetral foi ampliada, né? E eles botaram, tem cada vez vindo mais prédios bonitos ali, então tu vai ampliando as possibilidades de mercado. O da Silva Só, esse ali foi uma referência durante muitos tempos, chegou a ser o McDonald's de maior faturamento no Brasil, porque ele conseguiu, né, do franqueador dele, né, uma licença para para fazer o McDonald's da madrugada. Então, ia até às 6 da manhã. Eu acho que eu devia ter 20 e poucos anos e ia fazer minhas festas também e tal, aí acabava a festa. Antes do McDonald's, a minha geração, né, se fosse o caso, terminava a noite num X, né, que também já nem não eram X, vou dizer, tão bem arregimentados como os que tem hoje, né? Hamburguerias também não tinham, eram bem mais simples na apresentação. E demorava e tal, porque todo mundo ia lá, né? E depois veio essa ideia do McDonald's, um local, né, mais limpo, com bastante gente, mais segurança, e Mais aí profissional. mais profissional, e o cara já ia na balada, já sabia, ó, vai acabar, eu vou ir lá, porque mesmo que tenha uma fila, em 5, 10 minutos eu estou atendido. E aí rendeu. Hoje em dia eu não sei como é que foi, como é que está ainda, né? Mas Tá sempre foram cheio. as... Tá sempre cheio. Tá sempre cheio, mas eu não sei se eles continuam abrindo de madrugada. Continuo. Pelo menos até 2019 ainda abri. Então virou make point, né? Final de balada, o que o cara vai fazer? Vou no McDonald's. Claro que torna a balada mais cara, né? Que já não é barata, né? Na minha época, o sujeito fazia festa com R$ 20. Hoje em dia, 100, 150, ainda põe mais um McDonald's, não precisa muito para gastar R$ 200 na noite. Haja salário e estágio para pagar isso daí, né? À medida que a gente vai gourmetizando a vida, ela vai ficando mais cara também. Mas, além desses dois, tem também uma outra figura chamada de master franqueado, ou subfranqueador, que é um sujeito que recebe poderes do franqueador para franquear. Ele é um franqueado de sucesso, né, e comerciante, empresário, possivelmente de muito conhecido, né, de bom trânsito. Porque daqui a pouco você lá é uma marca internacional, está vindo para cá, você não conhece ninguém, não sabe como é que é o desempenho do pessoal, qual é a seriedade. Então é melhor contar com alguém daqui que conhece esse público, né, e vai procurar, né, quem ele tem confiança, né, para ele também ganhar um percentual em cima disso, né, e aí todo mundo se dar bem, né. Então tinha uma época aqui no Rio Grande do Sul que tinha o mesmo master franqueado do McDonald's era o mesmo da Pizza Hut. Para te ver, não, são dois alimentos que se combatem, né? Master franqueado
master franqueado, e era ele que selecionava os franqueados interessados em Pizza Hut e lancheria do McDonald's. Ah, terceirizou a escolha. Terceirizou o poder de franquear, né? E, claro, e tem todo um limite, né? Além de ser uma franquia muito cara, né? Tem que cuidar também para não empilhar elas, né? E aí uma sufoca a outra, né? Tem ali o McDonald's Danilo, que mais acima dele tem um Burger King. Depois já tem um McDonald's no Iguatemi, aí tem um outro no Bourbon Country. Então já é uma região ali que tem, né, bastante dessas lancherias, né? Depois lá no Varig também tem outro McDonald's, né? Então tem que cuidar como é que se distribui isso, né? E se tem retorno, né? Às vezes até em zonas populares tem retorno. Né? Pegar ali no centro, do lado da Alguini, um McDonald's de alto movimento. Fica ali na Voluntários da Pátria. Mas aí é porque brasileiro também vê no McDonald's uma conjuntura de status. E eu acho uma comida cara aqui. Né? Você vai com uma família de 4, aí já gasta uns R$ 120, 130, sem muita cerimônia, né? Para comer um sanduíche que deveria ser mais simples. Né? Mas, enfim, tem esses sujeitos aí. Fora isso, nós temos uma outra figura, uma outra estrutura. Eu acho que é o coração da lei de franquia, que é a chamada COF, Circular de Oferta de Franquia. É um documento que o franqueador tem que apresentar ao franqueado com no mínimo 10 dias de antecedência. Com no mínimo 10 dias de antecedência. Que antecedam o contrato, né? A assinatura do contrato. Tem que ter linguagem clara, acessível em português. E cuja não entrega ou não observação desse prazo aí pode gerar anulabilidade ou nulidade do contrato, e ainda com direito do franqueado ter a restituição de todos os valores que ele pagou, inclusive royalties, tudo com correção monetária. Então, assim, é algo que tem que ser observado pelo franqueador, né? Um dever pré-negocial dele, com o qual ele não pode faltar. Mas o que tem a COF? Tão interessante. A COF, ela tem que trazer informações variadas sobre toda a estrutura que envolve a franquia e até outras informações indiretas, mas que vão ajudar o sujeito a decidir se ele quer entrar nesse sistema ou não, porque é um contrato de longo tempo, né, e demanda investimento. Não existe milagre, né? Nenhum produto ou serviço se vende sozinho, né? Você tem que ter um pouco de experiência na área para entender que você tem que estar ali em cima do negócio para que ele funcione. Do contrário, se você deixar na mão de terceiros, ele acaba afundando. Então, você tem que trazer ali um histórico de informações sobre outras empresas que o franqueador tenha, né? Outros franqueados também, para poder entrar em contato, balanços e demonstrações financeiras de como é que é o desempenho das franquias e até do franqueador, indicação de pendências judiciais, né? Aí você vê, mas tem muito produto, tem muita ação envolvendo o produto dessa marca, né? Então, será que é um produto que o mercado aceita bem? Tem muita ação trabalhista, será que o sistema de RH deles e de contratação é bom, né? De manutenção de empregados? Tem que ter ali a descrição do perfil do franqueado ideal, né? É um sujeito que tem que ter formação em administração ou contabilidade, tem que entender de RH, tem que falar inglês. Aí o sujeito já sabe que aquela coisa não é feita para ele ou é. Tem que ter experiência de 10 anos no comércio de vestuário. Bom, né?
O sujeito evita aventuras onde ele vai ter prejuízos, né? Também, quanto é que ele vai gastar na instalação da empresa, do maquinário, quanto é que ele precisa ter de capital de giro, quanto tempo demora para começar a ter o retorno. Daqui a pouco você faz um investimento alto lá, tipo o McDonald's, que é projetado um inicial aí de até 2,5 milhões, entre taxa de adesão, instalação, material. E aí um retorno aí de um McDonald's muito bom é 5 anos, mas a média é mais do que isso. Então, durante 7 anos, você não vai ter se pago. Ainda não começou a se pagar. Então, você não tem que ser um empresário de grande aporte financeiro para, enfim, né, não precisar de imediato desses valores, senão você quebra no ano subsequente. Taxa de publicidade, né, toda essa publicidade que a gente vê, Burger King, Subway, quem paga, no fim, são os franqueados, né, eles cobram ali 1, 2, 3% em cima do faturamento bruto em geral. Como é que fica a seção de know-how, né, para ensinar o franqueado a produzir um determinado produto e depois como é que fica esse segredo industrial, né, e o que ele não pode divulgar, por quanto tempo, né? Então, tudo são situações que são alocadas nessa COF, né, para que realmente seja bem transparente e o nosso franqueado saiba aonde está se metendo, né? E aí, também tem uma outra situação, que é a situação da solidariedade do franqueador. Até onde ele responde por dívidas que dizem respeito ao franqueado? Até onde ele vai com isso? Bom, tem um case aqui que a gente pode começar a pensar, né? Eu acho que era um McDonald's ali da CIS Brasil, do Strip Center. Ele tinha um brinquedo grande ali, como tem alguns. E tinha uma menina brincando num deles e ela, enfim, se entalou ali num dos tubos, né? Tinha vários tubos. E morreu asfixiada. Deveria ter tido um funcionário desse McDonald's para cuidar das crianças brincando, porque não adianta tu dar um brinquedo e soltar crianças, porque criança é imprevisível. Se é para não ter cuidador, então não dá o brinquedo. Então alguém deveria estar ali e não estava. E aí a pergunta é, será que isto envolve solidariedade do franqueador, do dono da marca McDonald's, ou foi um problema exclusivo do franqueado? Será que entre eles tudo bem, como vão se entender uma coisa, mas o cliente, ele vai demandar quem? Ambos, só o franqueado ou o franqueador, titular da marca, pela morte da criança nesse brinquedo? O que você acha? Aqueles que estão assistindo aqui, se quiserem arriscar. Acho que não, senhor. Acha que é responsabilidade de quem? Do É do franqueado. franqueado. Tem algumas ponderações, né, para se fazer. Antes de chegar nisso daí, tem um caso aqui no TJRS. Apelação civil 7.004, 254, 42, 795, 700, 425, 427, 95. Aqui, o TJRS entendeu que os riscos do franqueado são também do franqueador, que
de certa forma, jogou em cima do franqueador uma culpa em elegendo para gerar sobre esse uma responsabilidade solidária por conta de um problema que surgiu com o consumidor, com o franqueado, e que envolvia um sanduíche contendo inseto. Assim, o X-lagarta. Né? A pessoa mordeu, morreu de nojo. E aí processou. Diz aqui o TJRS também que, pela teoria da aparência, a pessoa se liga na marca e aí o franqueador acaba assumindo também essas falhas. Não é a regra. A regra é que problemas gerados pelo franqueado são só do franqueado e você demanda contra o franqueado. Claro, daqui a pouco você tem... Esse McDonald's tinha a falha de um empregado que não estava ali olhando que a criança estava entalada ou que não podia usar determinado equipamento. Mas não que o equipamento fosse estragado. Ele deveria funcionar com alguém ali. Mas daqui a pouco você pode ter lá o caso de um franqueado que vende a pizza que já vem pronta do franqueador e alguém vai dar uma mordida e pega ali um pedaço de azeitona que tinha caroço. Aí espatifa o dente. Bom, mas aí eu posso pensar que o franqueador é solidário, por quê? Porque o produto veio dele. Ele mandou o produto, então ele teve uma presença nessa distribuição, aí seria justo. Eu não entendi ali. Então, no caso da segurança ali, no caso da criança, era solidário ou não? Não, era só do franqueado. Não era solidário à marca, ao titular da marca McDonald's. E o da barata? O da barata, sim, foi esse que eu coloquei, mas é uma exceção, que não é a regra. Não é o padrão que se julga. O padrão que se julga, o franqueador, ele acaba sendo isolado, se blindando. Ok? Sim. Nós temos aqui também a TST, recurso de revista, 9840-33-2005-15-0053. Aqui também a Justiça do Trabalho entende essa ideia. Né? O franqueador não responde pelas dívidas trabalhistas do franqueado, a menos que ele desse comando para os empregados do franqueado, mas não é esse o caso. Problemas do franqueado não atingem franqueador. Às vezes o pessoal até tenta forçar a barra porque o franqueador deu o treinamento. Mas treinamento é uma coisa, comando é outra. Subordinação é outra. Problemas do franqueado na trabalhista não atingem franqueador. Até porque se começar a atingir, acaba a franquia, porque daí seria mais interessante o sujeito abrir uma filial dele onde ele vai fazer o próprio controle, do que jogar para cima e daqui a pouco põe um franqueado que começa a juntar um monte de dívida fiscal, trabalhista, e quando tu vai ver, tu tem um Everest ali de problemas. Professor, mas tu tá trazendo, então, que existe uma relação de obrigação do franqueador com algumas responsabilidades do franqueado, ok? Mas não dá para generar. Porque a gente, quando consome, né, o produto, a marca do franqueador, a gente está esperando adquirir a imagem e aquilo que o franqueador marketeia. Então, existe uma responsabilidade do franqueador, que é muito discutível, pelo que tu está falando. Uma vez que tu estabelece na franquia, tendo passado toda uma instrução para ele, né, de como fazer, de como proceder,
Se ele se desviar do caminho sem que tu tenha conhecimento, tu não responderia por isso. Entende? Seria diferente de, por exemplo, tu franquear alguém e deixar o sujeito à própria sorte vendendo o produto sem orientação nenhuma. Aí tu coloca em risco, né, a incolumidade, né? Agora, na medida em que tu passou toda essa instrução, o desvio dele não recai sobre ti, por quê? Porque tu não tem um controle total sobre ele, né? Ele não é teu subordinado, ele tem regras a seguir, mas a ideia é que ele seja também um comerciante independente. Só que ele é um comerciante independente que aderiu a um programa de uma marca já consolidada, de técnicas já consolidadas de produção e serviço, porque ele não tem condições de fazer o dele. Seria muito custoso e ele teria que inventar algo enorme, o que não é coisa que para qualquer um, né? Então, mas nesse contexto ele continua ainda sendo independente, né? Ele não é empregado do franqueador, né? E por mais que a gente pudesse pensar, né, mas o consumidor comprou pensando na marca e tal, existe esse bloqueio na jurisprudência justamente para não afetar o quê? O sistema de franquia. Porque na medida em que tu assumir as falhas do franqueado, tu vai parar de franquear e vai tentar abrir as tuas filiais, né? Porque aí tu tem realmente um controle sobre aquilo ali que está acontecendo, tu subordina todo mundo, todos têm que se voltar a ti, né? E aí é uma estrutura bem diferente da franquia. De fato, é claro, eu tô aqui como aluno, eu só estou querendo problematizar mesmo, né, uma visão que eu estou tendo realmente do consumidor, né, porque então a gente consome o que o franqueador está vendendo, né, e aí ele diz então que a partir do momento em que ele incorporou a marca dele a um terceiro, não é mais responsabilidade dele, né, mas aí eu uma opinião pessoal mesmo, eu entendo que essa discussão ela seria realmente entre os dois, né? Bom, mas se tu legitimou, né, a empresa Y a comprar a tua marca, então tu legitimou o processo, né, adequado que ela faz, que ela exerce, independente de qual o setor. Então, o que eu estou querendo isso é que me estranha, né, o franqueador querer fugir da responsabilidade em que ele legitimou a vender a marca dele. Não sei se eu me fiz claro. Bem, aí Eu tu sei que tem está algumas nuances, né? Por exemplo, o Boticário tu só pode vender produtos feitos pelo titular da marca, né? Porque no Boticário eles não cobram royalties, eles te obrigam a comprar produtos. Então tu tem uma cota mínima mensal, né? Que se tu tiver estoque, o problema é teu, tu tem que comprar aquilo lá. Eles não ganham sobre faturamento. E aí se esse produto vem com um problema, né? É o produto que gera, né, uma alergia na pessoa, né, causa lesões graves. Evidentemente, o produto veio lá do franqueador, né? Claro que tu vai direcionar a tua ação para ele. E talvez seja até uma ação que, se tu for pelo Código de Defesa do Consumidor, não seria o franqueado, porque o franqueado não participou da produção e aí ele entra na configuração de comerciante e lá no artigo 12 do CDC, o comerciante é subsidiário. É só quando o fabricante não pode ser identificado. Então, tendo essa situação de franqueador, fabricante, gerador de um defeito, aí seria só o caso de o franqueador responder. Agora, tu franqueou para alguém ali o Boticário, aí tu chega na loja, uma funcionária lá resolve agredir, bater, espanca um cliente porque ela teve um surto psicótico. E aí tu questiona, mas esse tipo de falha, ele também é do franqueador ou ele é só do franqueado? Porque afinal aquele empregado que escolheu foi o franqueado, né? Ele fez um RH, né, para esse tipo de situação, que também não era uma atividade assim que tu está exposto à pressão, né, teoricamente, né? Então aí tu já tem um caso mais direcionado para o franqueado, isto na visão jurídica da vítima, né?
Seria mais ou menos nessa linha aí. Posso te fazer só mais uma pergunta, professor? Eu sei que Claro, claro. parecia muito superficial, mas vamos entrar dentro do terceiro setor, né? Desculpa, do terceirizado, então. E é exatamente isso que tu trouxe, né? O MEC ali da Silva Sol, um franqueado, contratou um segurança, né? E o segurança agiu lá com leveza sobre alguma pessoa, um ato de racismo, né? O McDonald's, o franqueado da Silva Só, ele vai assumir a responsabilidade processual ou ele vai passar para esse segurança, para o CPF e tirar do CNPJ? Como advogado de defesa. No caso, o segurança ele foi contratado pelo franqueado da Silva Só, né? Isso. Então, ele é empregado Eu do... não estou pensando no Mac nacional, estou pensando no franqueado só. Sim, a empresa franqueada que tem o McDonald's da Silva Só, ele contratou segurança e o segurança espancou uma pessoa afrodescendente lá, tipo o Carrefour, né? Só que o Carrefour não é franquia, o Carrefour é filial, né? Ele não faz franquia, então a empresa própria assumiu porque era só uma coisa. Mas aí o segurança do McDonald's espancou lá uma pessoa, né, ali da Silva Só. E aí a tua pergunta é se o franqueador teria alguma responsabilidade sobre isso? É isso? Isso. Ou o franqueador, o franqueado, o MEC da Silva Só, eu não estou pensando nem no de cima, não estou pensando nem no internacional. Pensando no MEC só da Silva Só, no CNPJ Silva Só. Ele vai passar essa responsabilidade para o segurança, né? Eu acho que é o primeiro movimento. Não, foi um ato de racismo do segurança e não do MEC. Não, porque aí tu cai na rede do Código Civil, artigo 922.933, que as falhas do empregado chamam responsabilidade objetiva do patrão. Perfeito. Assim como se Perfeito. fosse um preposto. São né? coisas bem diferentes. Hã? Não, eu entendi agora que tu falou isso, porque são coisas bem diferentes, né? Uma coisa Ou mesmo que fosse que contratou o segurança. ela contratou o segurança e estava ali como empregado dela, falhas dele, problemas dela. É que eu só estava tentando entender essa relação contratual entre o franqueado e o franqueador, né? Então, não existe, ela é completamente horizontal. Não é o franqueador contratando a franquia do franqueado e nem o franqueado contratando o serviço. Desculpa, agora eu troquei, não é o franqueador contratando o serviço do franqueado. A ideia do franqueador é que o sujeito receba a licença do uso de marca e aprenda a produzir e a vender dentro de um sistema padronizado, garantindo a expansão da marca. Se tu vai botar uma filial lá, quem vai ter que pegar o alvará é tu, quem vai ter que contratar os empregados é tu vai ter que botar um gerente lá e outros gerentes, um diretor para cuidar daquela lancheria, vai ter todo um gasto maior. E se tu tem um franqueado, tu não tem gasto nenhum ali. Tu não vai pagar aluguel, tu não vai comprar terreno, tu não vai pagar para construir a casa do McDonald's, isso é tudo o franqueado que vai fazer. E ele ainda vai te pagar 500 mil para aderir ao teu sistema e depois tudo que ele vender nessa tua metodologia e marca, ele ainda te paga um percentual mensal sobre o faturamento. Então, quer dizer, o franqueador, qual é as obrigações dele, né? É garantir o abastecimento do franqueado, garantir um treinamento correto. Uma boa imagem. Quanto mais uma boa imagem, né? Porque ainda que o franqueado seja o responsável direto com a vítima, né? Pois isso aí acaba com a marca, né? Isso aí abala muito. Daqui a pouco o próprio franqueador pode pedir uma satisfação frente ao franqueado no sentido de esse cara que tu contratou, tu achou aonde? Tu contratou como segurança um sujeito que já tem 20 passagens por agressão na polícia. Pô. Quer dizer, agora tu também abalou a minha estrutura. Sou eu que vou ter que vir a público pedir desculpa. Perfeito, obrigado. Também tem esse reverso. Hein? Entendi.
Mas é um bom papo, uma boa análise, né? Isso aí serve até para TCC. Se tu te empolgar, é um bom tema. E aqui tem um último case, que é o 7.505.0669. Também apelação civil TJRS. Aqui o sujeito ele é franqueado, teve problemas ali com o franqueador e foi para cima do franqueador se colocando na posição de consumidor. Não, não é relação de consumo, tu não está comprando nada do franqueador. É um encontro de dois comerciantes, né? Então, não tem nada a ver com relação de consumo e CDC aqui. Não que às vezes não possa ter aqui, não é o CDC, mas você faz uma interpretação um pouco mais amena, que aqui nós temos, no caso, também um outro, que é o 7.825.232, TJRS, apelação civil. Aqui não se aplicou o CDC, mas era uma questão de um contrato de franquia com cláusulas de adesão e tinha uma cláusula de eleição de foro. E o franqueado ele estava situado na cidade de Marau e o franqueador na cidade de Santa Maria. E aí, pela cláusula de eleição de foro, o franqueado, que era bem menor, tinha que entrar com a ação em Santa Maria. E ele quis entrar em Marau, e aí o TJRS entendeu, né, que, olha, já é uma cláusula de eleição de foro em contrato de adesão, isso ainda prejudica mais ainda a posição do aderente, né, que acaba recebendo basicamente a estrutura contratual pronta. Então, dentro desse contexto aqui, estamos a entender que essa cláusula deve ser reputada ineficaz, mas não que seja o ponto de você aplicar o CDC, né? Pergunto a vocês alguma dúvida, gente? Alguma dúvida aqui? Só pode repetir, o certo seria entrar na cidade do franqueador ou do franqueado? O que o coisa Não, entende? nesse caso aqui, pelo fato de o franqueado ser uma empresa pequena, e era uma franquia pequena, e ele ter assinado um contrato de adesão, e o contrato de adesão ter uma cláusula de eleição de foro, que privilegiava o franqueador, fazendo com que as ações tivessem que ser propostas no domicílio dele, e que isso geraria um custo maior para o franqueado, o TJRS entendeu que essa cláusula de eleição de foro era ineficaz e que a ação poderia, então, continuar tramitando na comarca de Marau, que era onde estava situado o franqueado. O fato de ser uma coisa pequena. Ser uma estrutura menor, né? Por eles observarem que ali havia um déficit na defesa processual, né? Não um problema aqui de direito material, mas sim na questão de dificultar a defesa de um dos participantes a partir dessa cláusula, né? Que talvez tivesse validade se, de repente, o tamanho, né, dos envolvidos fosse outro, fosse maior. Então, foi uma interpretação assim de um caso diferente, né? De repente, dar uma lida ali no acórdão para outros detalhes que ele traz, mas é uma estrutura interessante, né? Para garantir paridade de armas no âmbito processual, né? Sim. Alguma dúvida a mais, gente? Alguém ficou com dúvidas? Tranquilo. Agora vocês vão pedir um Subway, McDonald's, Burger King, com toda a propaganda subliminar que eu fiz. Aquela propaganda que
que não é... que se aproveita do momento para lançar o nome, né? Uma coisa é você parar um programa e dizer, agora eu vou fazer propaganda da Coca-Cola. Outra coisa é você passar com a Coca-Cola no meio de uma cena. Então, de tanto falar isso, o pessoal já sai com essa ideia aí, de buscar essas famosas. Bom, a aula aqui acabou sendo diferente, porque ela era para ser filmada na sala, mas como não tem ninguém, aí eu puxei pelo meu notebook, e aí já virou uma aula vídeo também. Então, eu vou botar ela ali também no Moodle. E seguimos semana que vem, segunda-feira não tem aula, né, feriado. E damos continuidade na quarta-feira, né, com o restante, aí temos mais uns 2, 3 encontros, com o restinho de contratos que ainda nós temos, antes de começar a P2 e Nossa, a demais aula coisas, de né? ontem, acho que foi ontem que deu aula também, né? Já foi postada? Sim, a aula de ontem eu acho que eu usei de uma turma, porque as outras tinham dado problema ali, então eu acabei repetindo em alguma turma a filmagem de outra. Na Mas hora tá ali, lá então pra gente. tá lá já tinha postado ela. Ok. E até, né, de hoje, eu botei ali para a gente, podemos até debater na outra aula, numa parte dela ali. Eu botei um acórdão em forma de exercício, envolvendo uma suposta existência de contrato de franquia, né, em que há um conflito com o uso da marca do Inter, né, Inter Esportes, né. Então, é interessante também por esse lado, né, que mexe com um dos times aqui, dos grandes aqui do Rio Grande do Sul, né, e aí ele mostra, né, se havia, se não havia, por que não havia franquia e quem estava errado e quem não estava. Então, eu deixei lá esse trabalho, a gente debate também na aula seguinte, né? E aí vocês já deem uma olhada nele e nas perguntas que nós temos ali. Um caso verídico, né? Um caso real. Algo mais aqui, gente? Alguma dúvida? Tudo ok? Tudo. Então tá bem. Aí semana que vem, quarta-feira, nos reencontramos aí. Ok. Boa noite, professor. Boa noite. Um abraço.